Caros companheiros de ideal, que a paz de Jesus nos envolva e a inspiração nos chegue de modo a elevarmos a nossa consciência ao reino do Espírito, da felicidade, da bem-aventurança. Nossas primeiras palavras são de agradecimento ao povo gaúcho, a José Roberto, que conseguiu tirar o peixe do seu aquário e trazê-lo a essas terras em um momento um tanto quanto tumultuado das experiências acadêmicas lá na Bahia, porque está havendo conflitos entre governo do Estado, universidades particulares. Em suma, é uma trabalheira de remodelação de currículos na área de saúde e dificuldades ambientais. Mas estamos aqui e aproveitamos o ensejo para trazer também o abraço fraterno, carinhoso, entusiasmante da Federação Espírita do Estado da Bahia, encarnando a ideia de José Pititinga e, mais que isso, recordando-lhes, sem querer ser puxador de brasa para sua sardinha, porque até sardinha é peixe, pode queimar, lembrando-lhes que este ano estaremos comemorando 150 anos do início da imprensa espírita no Brasil, graças a um baiano, desculpem-me, Luiz Olímpio Teles de Menezes. É verdade que na Bahia tudo começa, mas termina muito rápido, e é por isso que o jornal só durou 6 números, enquanto a revista criada por Augusto Elias da Silva, o Reformador, persiste até hoje. Mas se vocês quiserem encontrar alguma iniciativa, provavelmente o berço é lá. Falam até que Kardec poderia ter nascido na Bahia e viveria a codificação, de certa forma, até com uma certa antecipação. Porque enquanto os fenômenos de Hydesville acontecem em 1848, há documentos mostrando que as manifestações mediúnicas na cidade de Mata de São João ocorrem 2 ou 3 anos antes. Então, 1845. Por isso que eu digo que o problema foi a divulgação. Se Mata de São João divulga para o mundo, Hydesville ia ser segundo lugar. A gente diz isso apenas para estimulá-los, também procurar um pouco de história, e mais que isso, para convidá-los. Nós temos usualmente um encontro anual, e sempre é na data de finados, porque é uma data que inspira manchetes dos jornais. Espíritas se reúnem no dia de finados para matar a morte. Até quem já morreu vai atrás, porque é espírito. Então, dá uns slogans interessantes, e esse ano estaremos realizando o 18º Congresso Espírita da Bahia. E já encontrei aqui uma fã desse congresso, que não é do Rio Grande do Sul, é do Uruguai. Então, esse congresso está além fronteiras, Já chega do Uruguai para as atividades baianas. Então, quem tiver a oportunidade de estar na Bahia nesse período, ou puder estar, de braços abertos, acolheremos essas pessoas para lidarmos com o tema Espiritismo ontem, hoje e sempre. É um tema do ano para refletir sobre a história do Espiritismo, os caminhos do movimento espírita e as leis que são eternas, estão além da impermanência temporal. Então estaremos com toda a comunidade de espíritas baianos empenhados em construir um pensamento e uma praxis que leve o espiritismo àquilo que nós imaginamos que é possível, de ser o paradigma que supera o materialismo, inclui, mas o transcende, e provoca uma revolução, portanto, nas visões de mundo e nas praxis cotidianas, institucionais, culturais e quejando. O que eu estou achando interessante na plateia é que ela tem um movimento de braços muito curioso, sinal que aqueles sentem calor
nessa temperatura que para nós baianos é apenas o normal, tranquilo, né? O inverso não está acontecendo hoje, quando a gente se encolhe feito pinguim, quando chega aqui no Rio Grande do Sul no inverno. Então, pelo visto, vocês ainda não estão suportando a temperatura da Bahia, né? Vão aprender com o tempo. Isto posto, nós então imaginamos para a nossa reflexão de hoje, amar e a problemática da felicidade, uma recordação. E essa recordação vem dos anos 40 da Segunda Guerra Mundial, quando um pesquisador, paleontólogo e também filósofo da evolução, resolveu refletir sobre a felicidade. E ele então comentava, naquela época, em plena crise europeia, que a felicidade era uma espécie de produto muito personalizado, muito singularizado, que se fizéssemos um questionário, uma pesquisa sociológica sobre essa temática, cada pessoa diria que quer ser feliz, mas cada uma talvez definisse a felicidade e os meios de alcançá-la de forma muito pessoal. Esta seria a característica dos resultados dessa pesquisa. Mas quando se agrupassem os dados, os elementos tirados desse tipo de investigação, ele então verificaria que existem 3 grupos de pessoas. E como é que ele faz isso? Para melhor fixar e representar, ele diz que era importante, por exemplo, fazermos uma espécie de imaginação ativa. Vamos todos aqui repeti-la. Imaginemos que por uma razão que a gente não sabe porquê, essa plateia foi premiada com a viagem à Suíça. Vai passar lá alguns dias, com detalhe, claro, de que tudo está pago, não há nenhuma despesa a ser feita. Claro, vocês não foram premiados por nenhuma corporação partidária, não foram para a China, não foram para a Inglaterra, foram para a Suíça, um país extremamente organizado e cuja origem dessas finanças não vamos entrar nos detalhes, como foi que isso aconteceu. E que agora vocês estão no hotel 6 estrelas, 5 é do hotel, a 6ª é você, 6 estrelas, portanto. E que agora que se acomodaram, o guia turístico anuncia-lhes que na manhã seguinte terão o primeiro grande passeio na região. Claro, hoje em dia será um passeio a temperatura amena, porque foi escolhida a época mais apropriada para essa caminhada. Esse passeio tem um objetivo de levar-lhe aos picos dos Alpes, dos Alpeninos, as montanhas ali próximas, e de lá contemplarem a natureza, aspirarem um ar mais puro da região e verificarem como se sentem naquela altitude de quase 2.000 metros, não mais que isso. Imaginem vocês que todos acordaram, estão no seu repasto frugal pela manhã, apresentam-se para a foto, porque agora na ordem do dia haja fotos e haja selfies, e vocês estão lá todos posicionados na frente do hotel, alegres, eufóricos uns, em suma, libertos das angústias brasilienses e brasileiras, e prontos para este maravilhoso encontro com a natureza, tudo grátis para vocês. E agora comecem a andar, depois das fotos, e vão andando, imaginem-se, vão andando, e à medida que o tempo vai passando, os primeiros 15, 20, 30 minutos, vocês vão verificar que os grupos vão se formando, ou melhor, o ajuntamento vai se desfazendo. Uns irão mais rápidos, mais lépidos à frente, outros estarão no meio e alguns vão na retaguarda. E continuam andando, até que chegam 2 horas depois ao sopé da montanha, que é previsto para a percepção dos horizontes mais agradáveis. E o que é que acontece? A essa altura, quando os últimos chegam,
há digamos assim, um diálogo entre três, que deve ser triálogo, os três grupos, que de alguma forma comentam a situação com compreensões diferentes. Há uma turma que diz: mas que coisa, parece até que eu sou um nordestino tolo. Como é que eu saio de lá do Brasil com tudo pago para vir bater perna aqui nessa região? 2 horas caminhando, quando eu podia estar no hotel, numa piscina tépida de variação de temperatura conforme o meu gosto, servido por garçons muito cuidadosos, com bebidas as mais variadas. Agora aqui caminhando, como se eu estivesse na seca do Nordeste. Que coisa perdida de tempo, que inutilidade. Uma outra turma estará dizendo: não, valeu a caminhada, eu saí desse enferrujamento que era acostumado na vida sedentária, agora a brisa está agradável. Mas subir a montanha, peraí, eu vou para o lanche, né? Afinal de contas, o vazio existencial já está chegando, é preciso cuidar dele na região gástrica, e vou ficar por aqui. Basicamente isso. Mas tem um grupo que é minoritário e diz: eu vim aqui foi para aspirar o ar puro da montanha, eu vim aqui foi para contemplar as belezas dos lagos do entorno, a natureza nessa conjuntura local bem cuidada. Eu vim aqui para isso e não desisto disso. São os 3 grupos. Assim é a vida. Diz então o filósofo evolucionista. Ali estão representados 3 modalidades de felicidade. O primeiro grupo é o grupo dos fatigados. Os fatigados são aquelas criaturas que preservam a memória do passado, dos prazeres, e se encastelam naquele tipo de vivência. Não quero saber de mais nada. Como diz ele, não sei, não venha me informar para que eu não saia da minha ignorância, porque eu estou satisfeito com ela. Bom mesmo é não saber. Melhor ainda era nem ter existido. E recebe finir, como dizia um personagem humorista. Tem um filósofo que os auxilia, Schopenhauer. Olha, o ideal da vida, da satisfação da vida, é morrer logo, porque acaba esse tipo de sofrimento, esse tipo de angústia. Paradoxalmente, ele viveu 80 anos no século XIX. E quando lhe indagaram sobre por que ele não se matou, já que morrer era a melhor solução, ele disse: mas alguém tem que ter o karma de ficar aqui vivo, ensinando que não vale a pena viver. Fui eu. Mas o fatigado é assim, ele não quer relações com nada, ele quer ficar na sua concha, quer ficar no seu limite. E é claro, se sente muito importunado quem descobre outras possibilidades de vida, outros horizontes. O segundo grupo são os boas-vidas. Os boas-vidas vivem no princípio hedonista do prazer. Algum esforço, sim, desde que a recompensa seja muito mais vasta, muito mais ampla. Idealmente, eles pensariam, como o romancista André Gide, deveria se inventar uma bebida. Mas uma bebida que quanto mais se bebesse, mais prazer trouxesse e mais vontade de beber trouxesse, desde que não houvesse ressaca. Isso era que era o prazer máximo, né? Usufruir com o mínimo de esforço, o máximo de satisfação e viver dessa maneira. Mas o terceiro grupo, ele chama de os entusiastas. Esses não estão acomodados, não querem princípios imediatos de respostas às suas buscas e simplesmente dizem: o importante da viagem não é a chegada, é a própria viagem. Eu quero viajar, eu quero descobrir, eu quero ver o novo, eu quero transcender o imediato. E esses são os entusiastas. Cada uma dessas figuras tem, seguramente, um tipo de comportamento psicológico. Os primeiros tendem à negatividade, tendem ao isolamento, tendem à depressão. Os segundos tendem a viver a experiência com base nos resultados imediatos, tendem ao prazer, a esse tipo de hedonismo que é tão corriqueiro na sociedade contemporânea e desde a época moderna. O terceiro é o grupo se caracteriza como o grupo dos criativos, dos renovadores, que tem um prazer imenso
de viver a experiência de estar construindo outras possibilidades existenciais. Mas aí, pergunta o filósofo, qual das 3 felicidades em que foram agrupadas as inúmeras respostas de uma comunidade podem significar felicidade real, relevante, portanto, aquela que existencialmente é válida? Ele então vai comentar que esse é o tipo de resposta que não pode caber a uma cultura, a um povo, a uma greia, a uma comunidade, de jeito algum, porque é uma resposta que é da própria vida que se deve extrair. E como ele é evolucionista, ele vai dizer que a melhor maneira de saber é verificar a história do cosmos, porque verificando-a, poderemos compreender como é que chegamos aqui, que estamos aqui e qual é o nosso papel nessa história toda. Então ele começa a fazer uma revisão, que é de natureza da origem da Terra. E, em palavras bem curtas e simples, ele verifica que a nebulosa solar, dela se desprende uma parte, gera o planeta Terra, que era uma massa ígnea, incandescente, onde as tempestades eletromagnéticas eram intensas, onde o clima da época só dava para existir o que se chama hoje a litosfera, o reino mineral. Tal a intensidade do fogo, da quentura, das tempestades, dos terremotos. Em suma, era um planeta emotivo, entre aspas, se pudesse existir isso na linguagem geológica, cheio de contraturas, de vulcões, terrível. Mas ele diz, vejam você, no meio dessa história toda, a partir de um certo momento em que as condições climáticas vão melhorando, vão se identificando, aparece um ser vivo. À época ele dizia um ser unicelular, hoje diríamos um coacervado. Um ser vivo é uma célula. Então há um salto de qualidade, de complexidade, porque aquilo que era reino mineral, e portanto não tinha controle sobre si mesmo, porque os minérios não têm, estavam submersos ou limitados pelas forças eólicas, forças geológicas, agora aparece um ser vivo, e uma célula infinitamente mais complexa do que qualquer cordilheira de montanhas, porque ela faz homeostase, ela faz o equilíbrio interno e externo, ela procura sua própria autorrealização em termos de sobrevivência e posteriormente descobre o caminho da reprodução. Quem diria que naquele ambiente, naquela circunstância, uma célula se multiplicaria, inundaria os oceanos, depois gerariam os seres pluricelulares, tomariam a terra, depois o ar, em suma, a vida vegetal e animal aparece em um ambiente inóspito, improvável de acontecer dessa forma. Ele diz, é o primeiro passo significativo da evolução. E essa complexidade de formas que vai se desenvolvendo com uma essência que é consciência, que é o dentro, chega a um estágio exuberante, exuberante de fauna, exuberante de flora, e no meio deles aparece um animal, provavelmente um cinocéfalo, um primata bem pequeno, que vai se diferenciando na escala e de repente surge o homem, o ser humano, agora com características muito peculiares, o polegar opositor, a liberação das mãos e uma estrutura neoencefálica recente. Não existiam nos primitivos isso, e com isso ele cria uma nova camada. Agora a biosfera, que é a camada de seres vivos, cresce, amplifica-se por uma camada que é de pensamento. O pensamento começa a dominar a existência dos seres vivos. Não simplesmente o instinto biológico, mas a capacidade de simbolizar, a ampliação da capacidade de comunicação pela linguagem, a reflexão, até chegarmos a esse estágio. E ele diz então, nous toma conta do universo, do planeta, a nosfera. Então ele diz um salto de qualidade, um salto profundo acontece aí, que é pura criatividade.
Ora, agora que os seres humanos estamos refletindo sobre nós próprios e a felicidade, diz ele, a felicidade já foi definida de certa forma. O que é que o cosmos está fazendo? Ele se expressa pela criatividade, ele se expressa pela autossuperação, portanto, por ir além de todos os limites que nós conhecemos anteriormente. O que a litosfera conhecia é superado pela biosfera, posteriormente pela noosfera. Ele diz então, nós que somos recém-chegados ao transatlântico cósmico, os seres humanos, num calendário de 2 anos, de 1 ano, se pudéssemos botar o tempo terrestre nele, estaríamos presentes, em termos de civilização, a 2 segundos. Em 1 ano, só 2 segundos estamos presentes. Nós não podemos dizer para onde vai o transatlântico. Nós podemos aproveitar dele, do convés, da popa, dos seus andares, mas não podemos dizer qual é a rota, porque já foi definida previamente. A rota chama-se evolução. A rota significa criatividade, transcendência. Se nós olharmos, corresponde à descrição do comportamento dos entusiastas, não aos fatigados, não aos boas-vidas. Fatigados e boas-vidas terão felicidades secundárias, digamos passageiras, momentos de prazer, mas não terão a verdadeira felicidade possível, que é esta de se mostrar criativo e transcendente de um modo geral. E ele então, tomando dessa ideia, recorda alguns exemplos dos entusiastas, aqueles que não se limitaram ao existente. E o exemplo maior é Thomas Alva Edison, que desde adolescente se fez uma criatura altamente criativa, não havia limites para a sua imaginação. São 1.014 patentes de um único cientista e de um único grupo registradas por ele, as registradas. E quando ele trabalhava para construir o projeto da lâmpada elétrica, ele fez 700 e poucas experiências mal sucedidas. E os fatigados e os boas-vidas disseram, chega, nós não vamos alcançar resultados, já desperdiçamos bastante tempo. E ele, na sua sabedoria, que era também ironia, respondeu-lhes, agora que eu estou tão perto de descobrir a lâmpada elétrica, já sei 700 e tantas maneiras de como não é. Como as maneiras na física não são infinitas, eu já estou muito próximo. Não vou desistir. E 2 anos e meio depois, lançou a lâmpada elétrica mais demorada da história de então. Ela durou 12 horas. Isso é para a gente reclamar das lâmpadas de hoje de LED, que duram 5 anos, a gente diz, que rapidez para acabar, né? 12 horas, foi sucesso total e radical. Esse tipo de entusiasta é que faz a vivência da felicidade na sua plenitude. Então toda a nossa história do existir é uma história da evolução. Para o autor, filósofo de tradição cristã, ele vai dizer que há uma nova camada sendo construída acima da nosfera. E ele chama isso o novo fenômeno da cristogênese. Tradição cristã, ele vai dizer que estamos aqui na Terra para sermos tão criativos que vamos nos reinventar. E ao fazê-lo, seremos novos Cristos na unidade, na comunhão com o Cristo espiritual, Cristo cósmico, que se fez histórico em um determinado momento. E o que é que esta cristogênese, então, vai nos trazer de solicitações para realizarmos a nossa criatividade? O que é que ela vai nos propor em termos de realização de vida para alcançarmos a felicidade? Ele então descreve da seguinte forma, muito apropriada aos textos, inclusive, de evangelização espírita da Federação Espírita Brasileira. É preciso ter um primeiro movimento, esse movimento de felicidade que ele chama de centração. A centração
vai nos levar à felicidade de ser. A felicidade de ser é uma decorrência natural do ato de amar a si mesmo. Isso é fundamental, amar a si mesmo. Mas para amar a si mesmo e viver essa felicidade de ser, é preciso alguns passos fundamentais. E o primeiro deles é responder à velha questão filosófica: afinal, que sou? Não é fácil, não é simples. E não é como demonstra o anedotário filosófico alemão. Um homem deitou-se numa grama, local proibido, e ficou lá por horas até que chegou a polícia de Stuttgart, onde ele estava. E em chegando, levou-o à delegacia sem encontrar a menor resistência da parte daquele homem que estava na grama. E o delegado, então, de plantão, indagou-lhe: quem é você? E ele ficou calado. Ele insistiu e ele ficou calado. Era um direito dele. Até que ele disse: senhor delegado, o senhor pode me desculpar, mas eu estou ali há 3 horas perguntando: quem sou eu? Quem sou eu? Não sei. Como é que eu vou responder tão subitaneamente essa história? Porque quem sou eu não é simplesmente pessoa, é identidade última, é busca ontológica que nos remete à velha Grécia. A Grécia, quando ela deriva a filosofia que era cosmológica para a filosofia antropológica de Sócrates, que vai procurar o que era o ser humano. E alguns responderam, na academia de Platão, é um animal bípede sem penas. E Platão, ironicamente, tirou as penas de uma galinha e jogou e disse: este é o homem que vocês definiram. Mas aí há algo que é fundamental, vindo da tradição grega: conhece-te a ti mesmo, que é reportada no Livro dos Espíritos e que é uma tradição de Santo Agostinho no seu livro Confissões, e que retoma a ideia no texto da codificação para fazermos isso. A felicidade de ser significa amar a si mesmo. E amar não é um ato meramente afetivo, é um ato de conhecimento, é uma atitude de autopercepção, porque usa uma faculdade que é gnóstica, que é essa possibilidade de se conhecer a si mesmo pelo lado da dimensão afetiva. Conhecer-se não é o bastante, porque poderíamos saber o que somos e ficarmos limitados a essa ideia. É preciso cultivar-se. E esse cultivar-se significa vivenciar a experiência da evolução nos seus próprios termos, em si mesmo. Na linguagem de Leon Denis, fazer a reforma íntima, ou melhor, a disciplina do pensamento e a reforma do caráter, como bem ele explicita no livro Problema do Ser e do Destino da Dor. Para conhecer, nós já temos alguns passos que foram por outros dados. O primeiro deles era o passo seguinte, o passo da autoobservação, que também Leon Denis contribui dizendo que é preciso fazer exercícios morais, introspecção, meditação, reflexões e até mesmo uma ciência empírica sobre si mesmo para se conhecer. E aí nós descobriremos algo fundamental. É preciso distinguir 2 ordens ônticas: a essência e a existência. E é o mesmo filósofo que diz: o problema humano do século XX é que ele busca uma espiritualidade pensando que é um ser humano. Este é o grande engano. O real é que somos seres espirituais vivendo uma experiência humana. O que equivale dizer na nossa linguagem do Livro dos Espíritos, o mundo primário, o mundo original é o do espírito. Não confundir com a erraticidade, que ainda é um mundo de certa forma físico. É o do espírito em si mesmo, que é atemporal, que é da ordem da permanência, que é, portanto, aquilo que nós somos na essencialidade e que nunca mudará, mas que nós não temos consciência. Então, conhecer-se é chegar a compreender esse estágio e trazê-lo para a consciência corporal. Mas enquanto estamos na erraticidade, plano espiritual,
e encarnados, nós precisamos cultivar os nossos veículos, o corpo físico, o perispírito, para que eles manifestem cada vez mais plenamente aquilo que nós somos. Isso é um ato profundo de amorosidade sobre a criação e sobre nós mesmos, que também não é algo extremamente fora da nossa realidade, porque, como recordamos, nós somos a criação divina, e como criação divina nós somos imagem e semelhança nesse sentido de natureza, e como dizia João, evangelista, Deus é amor e nós somos amor, então seremos o amor a nós mesmos. Não confundir com egocentrismos, que são passagens transitórias do momento existencial e evolutivo da consciência corporal, que pensa primeiro eu, depois eu novamente, num grau extremo, eu na próxima encarnação. E eu vou lhes explicar como, porque já nasceu o materialismo egocêntrico palingenésico. Não sei se vocês estão acostumados com essa linguagem, mas nos Estados Unidos, Ian Stevenson recebeu $2 milhões para pesquisar a existência, a realidade da reencarnação. E levou quase 50 anos, publicando seus anais em pelo menos alguns volumes de pesquisa. Mas o pesquisador, diz o anedotário, também foi agraciado com uma encomenda. Assim que ele soubesse que a reencarnação existia, que ele começasse uma nova pesquisa, saber se era possível prever onde se ia nascer, porque os tucus, os lamas tibetanos, dizem que é possível. E este indivíduo, milionário, melhor bilionário, queria saber se isso era possível. E quando indagado qual era o motivo dessa investigação que ele queria, tão espiritual, ele que era um homem de negócio, ele disse: mais um negócio. Como assim? Simples, criarei uma fundação e deixarei o meu dinheiro para mim mesmo na próxima encarnação. O que mostra que qualquer conceito pode ser deformado e servir a pretextos completamente diferentes. Isto é egocentrismo palingenésico. Gostaram da novidade? Tem gente que é assim, vive dessa experiência. Mas então esse cultivar-se vai fazer com que a gente tome a noção de essência e de existência multidimensional. Nós existimos com o corpo, existimos com um mundo de emoções, existimos com um pensamento, uma mente, existimos com um sistema de valores, de crenças. Tudo isto é passível de evolução. Existimos relacionalmente, ecologicamente, socialmente. O que é mais importante então nesse cultivar-se é descobrir em que estágio eu estou e o que é que eu posso fazer para manifestar o que eu sou cada vez mais de forma evoluída. E cada um saberá de si, como bem menciona a Gênese, quando estuda a questão do bem e do mal. Kardec então coloca uma frase: com o passar do tempo, não está literal, como eu estou dizendo, mas com o passar do tempo, o bem se transforma em mal, porque o que era estímulo ao progresso passa a ser o seu entrave. O que equivale dizer que as coisas que fazemos um dia estarão superadas, e então teremos novos níveis de realização. Também vale dizer que nós não podemos julgar ninguém, porque nele aquilo pode ser um bem, no outro pode ser um mal. Em alguém pode ser um bem engatinhar, porque é recém-nascido, mas num adulto sair engateando pelas praças de Rio Grande pode ser um problema teatral, ou de doença, ou de alguma coisa ridícula do gênero, estará superado. Bem hoje é raciocinar, ser reflexivo. Amanhã isso será entrave, porque a mente, aqui para nós, mente desgraçadamente. Ela cria argumentos para qualquer coisa e prova qualquer coisa. Prova até que o círculo é quadrado se a gente duvidar. Coloquem duas pessoas em discussão, política, religiosa e futebolística no Brasil. Elas arranjam argumentos para qualquer lado, a depender da posição que estão. Porque isso é a mente. Dia virá então que o silêncio será valorizado. E a gente descobrirá novas formas de percepção, intuitivas, sintéticas, místico-unitárias, experiências luminosas e transcendentes.
é conhecer-se e cultivar-se. Este é o primeiro grande amor, o amor a si mesmo, que, insisto, não pode ser confundido com o egoísmo. O egoísmo, ao contrário, é a falta de confiança e de amor a si mesmo que faz pensar que, tirando dos outras coisas, trazendo para si, vai tamponar a sua fragilidade, o seu vazio ou algo parecido. O amor a si mesmo é este que nos faz voltar à velha Grécia e se constituir como criadores da nossa história de ser feliz enquanto ser. Mas esse, diz ele, é um movimento que não seria pleno, não daria a plenitude da felicidade, porque é restrito a si mesmo, e nós somos seres múltiplos. A codificação revelaria que nós somos seres gregários para viver em sociedade. Se vivermos sozinhos, as faculdades se estiolam por falta de uso, se atrofiam de um modo geral. Então é preciso fazer o segundo movimento, que ele chama de descentração. Isto é, agora é ir para o outro. Se vocês olharem, ele traz de volta a antiga tradição original evangélica. O amor ao próximo, o amor ao outro, o amor ao inimigo. Aquela história límpida, bem precisa, colocada para o doutor da lei. Quem é o meu próximo? E Jesus responde com a parábola do bom samaritano. Samaritano não era grande coisa em Jerusalém, nem na Judéia. Era uma turma considerada ignorante, improdutiva, e que nem sequer sabia a Torá e vivenciar as experiências do judaísmo, ficava adorando Deus no Monte Garizim e não ia ao templo de Jerusalém. Samaritano não era seguramente boa gente. E Jesus escolhe exatamente ele para mostrar como é este movimento de servir. É o amor ao outro, que se faz charis, entorgê na linguagem grega, charis de caridade, estorger, melhor dizendo, de vivência comunitária cotidiana. Quando se faz isso, torna-se do outro amigo, e como diz Humberto nos seus textos de Boa Nova, o amigo dá a vida pelo amigo. Não a vida súbita de um momento, mas toda a vida o tempo todo, porque agora se fizeram superaram a separatividade egocêntrica em relação ao outro e passam a partilhar as suas experiências. Foi inspirado nessa ideia que um dia tive que escrever um texto para o jornal à tarde na Bahia e escolhi a Magna Amizade. Na Magna Amizade as pessoas experienciam uma inteireza. Um não está para preencher o vazio do outro, mas cada um se faz inteiro para construir algo novo naquela partilha. E é claro que não há lugar nem para a confiança, nem para a desconfiança entre eles, porque ambas são a antessala da decepção, porque quem confia subtende a possibilidade de traição. Mas cada um vive o seu momento. Às vezes é a linguagem, às vezes é o silêncio que se faz eloquente, mas em toda circunstância permeia o fio da alegria de estar vivenciando essa partilha, que é como o mel, a flor e a abelha. Uma produz o pólen, outra produz o mel, e cada uma ajuda a outra, sem que submeta de alguma sorte a algum tipo de dominação. É este o amor do frater, da fraternidade, que é lembrado pelos gregos como filia, e é preciso então desenvolver esta qualidade. Resgata-se assim o antigo cristianismo original, que faziam com que as pessoas fossem na comunidade, que sonho, um só pensamento e um só coração, ou uma só alma. Assim como na estrada de Jope, ali na primeira comunidade dos cristãos, logo depois da conversão, no dia de Pentecostes. E o que é impressionante, quando se chega a esse estágio de amorosidade, as criaturas foram capazes de doar os seus bens espontaneamente. Fizeram o primeiro ato de comunismo verdadeiramente cristão. Doaram para a comunidade todos os seus bens.
não temeram o futuro, não se perguntaram pela previdência do amanhã, entregaram-se àquele ideal. Tinham tudo em comum, vejam que amorosidade, o outro incluído, e cada um retirava conforme as suas necessidades, faziam as suas orações juntas, pregavam, cuidavam dos órfãos, das viúvas, e recebiam a dádiva de Deus na experiência dos prodígios que aconteciam através dos apóstolos. Vejam o estágio avançado que o derivado da experiência evangélica foi capaz de trazer. Isto é, descentrar-se. A felicidade de servir, a felicidade de amar o outro de alguma sorte. Mas estaríamos completos, diz ele, se pudéssemos amar a nós mesmos e amar aos outros? De forma alguma. Diz ele que por mais avançada que fosse a civilização humana entre si, ainda seria humana. E por isso é preciso transcendê-la. E isso significa agora um ato mais poderoso: supercentrar-se. E isso nos remete à ideia da adoração. A mensagem de Jesus: eu e o Pai somos um. Há uma comunhão, há uma intimidade, e a separatividade agora entre nós e o transcendente, que a psicologia transpessoal registra na atualidade como o máximo problema humano. Essa neurose da separatividade é superada pela experiência de transcendência. Agora descubro que há algo além de nós, do cosmos inteiro, que dizemos nós é pura imanência, porque o Criador existe antes, durante e até na nossa permanência no que chamamos de imortal. Está sempre presente. Mas é preciso estabelecer a ponte, que alguns começam por pedir, agradecer, e raramente chegam ao estágio de louvar, como fazia Francisco de Assis. Esse estado de adoração, que faz com que a separatividade seja superada pela comunhão, é o estado de plenitude e de bem-aventurança. E isso nos remete naturalmente à influência da devoção indiana da Bhakti Yoga, que é registrada agora como uma das possibilidades fundamentais do ato de amar. Amar a Deus, o sempiterno, o princípio de todas as coisas e finalidade a que tudo se destina, o nosso zênite, o nosso nadir, o oceano dos pensamentos de onde fugem todas as ideias e as inspirações, o Pai dos nossos pais, dos nossos ancestrais e todas as gerações futuras, que nós atribuímos que é bom, que é belo, que é justo e que é verdadeiro, formando posteriormente as chamadas esferas culturais. Transcender tudo que é humano e entrar no estágio de experiência amorosa que é pura luminosidade, onde se estabelece a compreensão do atemporal, do não espacial e, portanto, do não submetido às leis da impermanência, que são fruto ainda do estágio evolutivo e da nossa parcial sabedoria, para não dizermos da nossa parcial ignorância. É esse estado de adoração que nos fará plenos e faremos então a sequência natural de nossa vivência por uma atividade. Não estamos no mundo simplesmente para adorá-lo, mas para divinizar o mundo. Até agora estamos tentando humanizá-lo. Muito pouco sonho. Isso parece sonho de espírito de terceira ordem. Você sabe o que eu quero dizer, né? Série C. É preciso ir para a série B, depois chegar na série A. Espírito de primeira ordem. Co-criador cósmico bem-aventurado. Sonhar menos que isso é negligenciar daquilo que se chama superconsciência, aspiração do divino que nos move na grande saga da evolução. É este o terceiro movimento. É como se resgatasse numa única história do ato de amar 3 grandes civilizações. Está lá no Livro dos Espíritos: a lei da adoração,
o autoconhecimento como caminho do homem de bem e a caridade como fundamental desenvolvimento para a realização da pessoa. O Espiritismo então vem nos atualizar em linguagem contemporânea, usando alguns aspectos da ciência, outros tantos da filosofia, um pouco da religiosidade transcendental, sem cair nos ritos e nos dogmas, e é claro, influenciando a arte para nos elevar. Só há felicidade onde há amor. Mas esse amor precisa também se manifestar em níveis evolutivos cada vez mais avançados. Primitivo, ele se faz meramente atração mineral. Forças eletromagnéticas, iônicas, e nós costumamos dizer, foi belo um dia ver o grande amor químico. Um dia, o átomo de sódio se apaixonou por um átomo de cloro. Ligação à primeira vista, química, iônica, forte. Nunca mais a vida foi insípida, porque desse encontro nasceu o sal de cozinha para dar gosto à nossa comida. Vocês veem que amor é esse? Depois a gente pode encontrar histórias curiosas entre os pteridófitos, as samambaias, a osfera, já prevendo que um dia haveria a indústria química dos perfumes, lançou o perfume osférico. Não era francês, mas era perfume. Para quê? Para atrair o seu bem-amado anterozoide. E no meio daquela luta insana de chegar em primeiro lugar, não ganhava quem chegava em primeiro lugar, mas quem ela escolhia entre os primeiros. Já havia um certo nepotismo, um certo gosto, mas ali estava o amor que dava vida a outros seres, sobre a forma de reprodução, claramente, vivida na sexualidade. Chegamos na fase humana, quantos estágios de amorosidade estamos vivendo? Aquele amor devorador, de criança que toma o peito da mãe, mas não sabe o que é a mãe, só quer usufruir. Tem gente que é assim, só quer ser amado. Usufruir dessa situação. Até um dia que descobre, como dizia Maria Dolores, desencarnada, que tanto tentara ser amada, que não presenciar em si a imensa alegria de amar. Não sabia o que era. Era a solidão, porque não tinha vivido a experiência de doar-se em vida. O amor cresce, até chegar em ágape, esse estágio de que o amor se expressa sem precisar ter objeto. É verbo, o amar se torna verbo intransitivo, porque pura e simplesmente você sai amando sem motivo, sem necessidade de um estímulo exterior. É quando há inclusividade, é quando há plenitude, é quando há bem-aventurança. E é pelo amor, simbolizado no Evangelho como pureza de coração, que nós veremos a Deus. A máxima conquista que se pode aspirar, perceber Deus, entregar-se a Deus, vivenciar Deus. Os puros de coração terão a oportunidade de saber o que é isso. Foi por isso, pensando que o amor é a base de qualquer felicidade, pessoal, grupal, transcendental, que nós recordamos Yoga Shri, que com esse nome apareceu na Bahia. E como na Bahia a gente não costuma falar esses nomes estranhos, reduzimos-lo a Yoguin, bem pequenininho, Yoguin. E ele então nos diz o seguinte, já agora nesse estágio de finalização da nossa compreensão do amor como base da felicidade. Deus é amor, já sabemos. Então, mergulhado no mundo, Deus o amor. Mergulhado no outro, Deus o amor. Mergulhado em mim mesmo, Deus o amor. Mergulhado no transcendente, Deus o amor. Sem alto, sem baixo, sem início, sem fim. Somente Deus. Nele estamos, nele somos, nele nos movemos, como asseverava Paulo de Tarso. Somente Deus. Porque quem tem a Deus, como lembra Teresa d'Ávila, nada mais precisa, porque só Deus basta. Esse Deus do amor, que nos fez criaturas, que buscam a plenitude, sempre esteve ao nosso lado. Um dia, quando vivermos a experiência de integrar-se nele, descobriremos que
que a separatividade era pura ilusão, porque nunca ele esteve afastado de nós, nunca o amor esteve longe de nós, e ainda às vezes, na ilusão que vivemos, ele ainda nos mandou uma mensagem chamado Evangelho, que é o puro amor na máxima expressão para a nossa realização. Então, nesses dias de grandes movimentações emocionais, que a gente possa dizer: a felicidade consiste em amar a si mesmo como os gregos, a si mesmo como os cristãos, aos outros como os cristãos, a Deus como os indianos, superando essas diferenças culturais. Afinal de contas, tudo é Deus, tudo é amor.